Bem-vindos ao programa O Cristo Consolador. Neste programa, que é espírita, eu procuro mostrar que o espiritismo ele não é contra a Bíblia. Pelo contrário, o espiritismo é a doutrina que mais está ligada à Bíblia. E eu digo em dois aspectos. Primeiro, é que a Bíblia está cheia de fenômenos mediúnicos. Aliás, os fenômenos mediúnicos, eles existem desde que o mundo é mundo. Desde o homem da caverna já havia médiuns e já havia contatos com os espíritos. Por exemplo, na Bíblia, fala muito em pitonisa. Pitonisa era uma mulher que era médium e que eles usavam esse nome. Aliás, a palavra médium não poderia aparecer na Bíblia porque ela foi criada por Kardec há mais ou menos 160 anos. Então ela não poderia estar na Bíblia. Aliás, algumas traduções até colocam lá, e no sentido de desmerecer o médium, no sentido de condenar o médium, e sendo que a mediunidade, sim, ela existe lá na Bíblia, como eu disse, desde que o mundo existe. Mas a palavra médium, essa palavra não existe lá. Lá existem palavras assim, por exemplo, profeta, vidente. E você que quer confirmar na Bíblia o que eu estou dizendo, consulte o livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Fácil de guardar. 9:9. Capítulo 9, versículo 9. E lá você vai ver, é a própria Bíblia explicando que a palavra vidente é outro nome dos profetas, que se usava nos tempos mais antigos. Então, a palavra vidente está lá. Lembrando que muitos irmãos nossos falam, esse negócio de vidente, isso é coisa do diabo. Não, é coisa da Bíblia, está lá. Então, verifique 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Vejam também, no mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 28, e você vai ver uma sessão espírita, em que a pitonisa, e eu disse que pitonisa era um nome usado naquela época para as médiums, as mulheres médiums, a pitonisa de Endor. Endor era um lugarejo pertencente ao reino de Israel. E Saul foi lá consultar a essa médium. E o espírito de Samuel, que já havia desencarnado, o espírito de Samuel se manifestou através dessa médium ao rei Saul. O rei Saul foi lá para consultar o Samuel, já desencarnado, já morto. E ele se manifestou. Alguns irmãos nossos dizem que não foi Samuel que se manifestou, foi o diabo. A própria Bíblia está dizendo lá que foi Samuel que se manifestou. Qual palavra vale mais, a da Bíblia ou de um irmão nosso aí que está falando que é o diabo que se manifestou? Aliás, diabo nem é espírito. Se você quiser estudar a Bíblia de modo mais profundo, de acordo com a hermenêutica
hermenêutica, você vai ver, diabo não é espírito. Satanás não é espírito. São adversários nossos. E que tipo de adversário? São, vamos dizer, as nossas faltas, os nossos pecados, que são inimigos do nosso eu espiritual, do espírito que nós somos. São adversários nossos, porque o objetivo do espírito é crescer, evoluir para as coisas boas, as coisas de Deus, as coisas do Evangelho. E o diabolos em grego, traduzido para diabo em português e também Satanás, tem um significado de adversário, de inimigo nosso, inimigo da nossa perfeição, que, como eu disse, está crescendo. Nós estamos aqui no mundo é para crescermos em perfeição, ou, dizendo de outro modo, para evoluirmos moral e espiritualmente. Esse é o objetivo da nossa vida, da nossa encarnação aqui no mundo. Então, o diabolos, traduzido por Satanás, por diabo, não são espíritos. Por isso, Jesus ele sempre tirou demônios das pessoas. Demônios são espíritos. E são espíritos humanos. Estude a hermenêutica. E veja que a palavra daimon em grego significa espírito humano. Não é de outra categoria, não. É espírito humano. E não é só na Bíblia, não. Nós temos nos livros gregos antigos essa palavra daimon, no plural daimones, ela significa espírito humano, alma. Então, por isso que Jesus então tirava diabos, tirava demônios. Atualmente, já há muito tempo, mas ainda hoje, nossos irmãos falam diabo como sendo demônio, misturando tudo, Satanás. Não. Temos que distinguir. Então, Jesus, ele sempre tirou demônios ou espíritos impuros das pessoas. Por que espíritos impuros? São aqueles espíritos humanos ainda não purificados, que ainda estão em débito, até pagarem o último centavo, o último centil. O que significa também que quando ele pagar o último centil, ele estará quite, não vai pagar mais nada, porque a lei de Deus é perfeita, a justiça de Deus é perfeita. O indivíduo só paga aquilo que tem que pagar, e não pagar coisas que ele não deve. Nem a lei humana imperfeita que cobra das pessoas o que as pessoas não devem. Então, temos que pagar tudo até o último centil, disse Jesus, até o último centavo. Mas paga o último centavo, está tudo quitado. Então, as tais de penas eternas que não acabam nunca, caem totalmente por terra. Aliás, a palavra eterno não significa tempo sem fim. Ela tomou um sentido na língua portuguesa e outras línguas de um tempo sem fim. Erro dos teólogos antigos. Tempo sem fim. Mas, na verdade, eterno significa um tempo indefinido, indeterminado. Ou seja, um tempo
que vai depender do karma de sofrimento de cada um. Se o indivíduo ele é um cara que tem muitos pecados, então ele tem muito a pagar. Então é um tempo indeterminado, porque uns têm muita coisa para pagar, outros têm poucas coisas, outras têm uma média geral mais ou menos igual para pagarem. Mas então, a palavra eterno, que vem do grego aionios, significa tempo indefinido e não tempo sem fim, como eles colocaram a palavra eterno com esse sentido. E temos ainda o Lúcifer. Lúcifer vem do latim ferre, verbo, significa transportar, levar. E lute é luz, vem do latim lutis, significa luz, mas é luz no sentido figurado. Como a gente diz, Paris é a cidade-luz. Paris é chamada a cidade-luz. No sentido intelectual, é uma cidade de mentes iluminadas, porque é um povo de muita cultura. Hoje a diferença não é tão grande, mas nos tempos mais antigos, o francês era um intelectual. Então Paris, que é a capital da França, foi chamada Cidade-Luz. Quer dizer, a cidade da inteligência, da clareza, e não das trevas, da escuridão. Então o sentido é esse. Lúcifer, então, literalmente é porta-luz. Mas porta-luz, luz nesse sentido, intelectual. Então é figurado. Então por isso que está lá na Bíblia, principalmente em São Pedro, na primeira carta, está lá que os anjos rebelaram-se. Anjos são espíritos humanos, de alto nível de evolução. Como o demônio é alma, e pode ser uma alma boa ou má, ou mais ou menos. Então, a palavra anjo é, como nós dizemos, inclusive, anjo mau. Anjo mau quer dizer um demônio mau. Mas existe um anjo bom, e o anjo bom, então, é um demônio bom, quer dizer, um espírito humano de alto nível de evolução. Mas, como eu ia dizendo, os anjos comandados por Lúcifer rebelaram-se contra Deus. É uma história meio alegórica e meio confusa. Os teólogos do passado interpretaram de uma maneira, hoje interpretam essa história diferente, exatamente porque hoje eles têm mais conhecimento, têm mais cultura, então podem entender melhor também a Bíblia. Então, vejam bem, Lúcifer comandou, foi o chefe, quer dizer a inteligência, a mente, a consciência, comandou a rebelião, que a Bíblia chama de Lúcifer, porta-luz. No sentido também, a gente pode dizer, o verdadeiro porta-luz, o verdadeiro a transportar a luz é Jesus, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Lúcifer, porque Lúcifer significa a inteligência, a que leva a luz para tudo. Tudo que nós vamos fazer depende da nossa inteligência. Então, porta-luz, que é o significado de Lúcifer, não é espírito, é uma metáfora referente à inteligência. Por isso dizemos também, repito, que Paris significa cidade-luz, tem esse nome. Como Belo Horizonte tem o nome de capital das montanhas, então
Paris tem o nome de cidade-luz. Então Jesus nunca tirou Satanás, diabo, Lúcifer de ninguém. Só tirou demônios ou espíritos impuros. E que são os demônios? São almas. E não é só na Bíblia, não. Agora, para você entender isso bem, estude hermenêutica, que é uma ciência que nos ensina a interpretarmos os textos antigos, não só da Bíblia. Agora, muitos irmãos nossos pastores sabem disso. Padres, principalmente, sabem disso, mas eles não explicam isso para o povo. Deixa o povo na ignorância. Nós espíritas não. Nós procuramos dizer a verdade, fazendo aquilo que Jesus até fala: nada ficará oculto. Mas estamos com o tempo estourado. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus, Jesus, Maria abençoe a todos nós. Conto com você para o próximo programa, O Cristo Consolador.